Pessoal, bom dia. Testando aqui o áudio, todo mundo me escutando normalmente aí? Sinaliza no chat aí se tá tudo ok aí com o áudio, gente. Beleza, beleza. Vamos começar e no final a gente abre para perguntas, tá? Áudio ok, Tudo ok. beleza. Tem muita gente aí que eu não conheço, né? Muita gente nova que passou a nos conhecer aí por esses dias, né? Então, ih, é uma aula, né? De muita gente, né? De o que é que dá para tratar com medicina chinesa, né? A acupuntura é só para dor? É só para parar de fumar? Né? Quantas vezes você ouviu isso? Né? Então, você que está entrando aí no universo da medicina tradicional chinesa, você que comprou uma apostila de auriculoterapia, né? Você que tem um curso de aurículo ou curso de língua, está dando os primeiros passos, né? E até você que já tem alguma experiência, né? Que já tem uma especialização e que às vezes se sente inseguro com certos problemas de saúde e você se pergunta: será que eu vou conseguir tratar isso com acupuntura? Será que eu devo gerar expectativa no paciente quanto a isso, né? Problemas assim, dos mais diversos possíveis, a gente trata no dia a dia com medicina chinesa, né? Seja com auriculoterapia, seja com moxa bustão, seja com fito, tá? Com qualquer técnica, a gente consegue tratar quase tudo, né? Quase tudo. Um caso curioso que quero começar contando esse caso de uma paciente que apareceu para mim com um histórico de uma diarreia de longa duração, de mais de um ano, uma diarreia crônica que não parava de maneira alguma, era constante. Ela perdeu 15 quilos e foi a vários profissionais, saiu daqui de Salvador, foi a São Paulo e ninguém resolveu, tá? Então chegou lá no consultório e eu identifiquei que ela tinha um transtorno, né, do baço, né, uma deficiência muito grande, um afundamento muito grande do tido baço, uma submersão do tido baço. E começamos a tratar. E a minha opção foi começar tratando com acupuntura, né, porque estava muito fraca a paciente, muito emagrecida, o estômago muito debilitado. E eu pensei até em começar com fitoterapia, mas optei em começar com a acupuntura. E simplesmente na segunda sessão a diarreia parou. A segunda sessão a diarreia parou. E ela começou a ganhar peso. Então você vê o que diz nos livros, né? Que o baço ele forma carne. O que quer dizer a literatura é que o baço ele forma massa magra, massa muscular. Ela começou a ganhar peso e a diarreia sumiu, simplesmente sumiu. Aí o marido dela apareceu no consultório para me perguntar o que foi que eu fiz, porque ele gastou tanto, viajou, pagou hospedagem, pagou médicos caros. O que você fez aí? Aí eu fui explicar para ele o que eu fiz, né? Ele não entendeu muito bem, não, quando eu fui explicar que foi o baço, que eu mexi na energia do baço através das agulhas e tal. E nem precisei de utilizar erva, né? Eu achei que ia precisar utilizar erva pela força do problema, né? E a acupuntura é sensacional, né? A acupuntura é sensacional. Mas vamos lá. História contada. Vamos passar aqui os slides. Bom, essa palestra é uma palestra grande, que a gente já tem ela aqui pronta, uma palestra que eu apresentei num congresso em Porto Seguro, no CONAC, antes da pandemia, o último ano antes da pandemia. E eu vou fazer um breve histórico aqui, até para vocês entenderem, né, um pouco para não entrar de vez assim nos recursos da medicina chinesa, nas coisas que a gente trata, entender um pouco, né, da história e do funcionamento, saber de onde veio, né, essa coisa de medicina chinesa. Bom, então, a medicina chinesa é uma medicina das mais antigas, é a terceira mais antiga, né? Tem medicinas mais antigas ainda do que a chinesa, né? Como a egípcia e a babilônica. E para a gente aqui, para nós aqui do Ocidente, é uma novidade, né? A partir de 1972 que começaram a praticar medicina chinesa no Ocidente.
né, os primeiros a praticar foram os chineses que foram para os Estados Unidos, né, e para sobreviver vendiam ervas e faziam aquelas práticas ali em feiras livres para poder sobreviver. E assim começou a, a medicina chinesa. Hoje a medicina chinesa dos Estados Unidos é uma potência, tá? Mas nós devemos muito da medicina chinesa a um dos imperadores chamado Huan Ti, ou o Imperador Amarelo. Tem até um livrinho que é curtinho e que vocês podem ler. Eu não sei se tem 50 páginas. A história do Imperador Amarelo, né? Era um prodígio, né? Era um homem inteligentíssimo, entrava em transe e passava meses em transe. Quando ele voltava com técnicas diferentes de diagnóstico, de cirurgia e tal. Começou a governar a China aos 11 anos de idade e é considerado o pai da medicina chinesa e o ancestral maior de todos os chineses, tá? Então tá aí o livrinho, né? Quem quiser, tiver curiosidade depois para ler, você encontra até o PDF aí do livro, né? Só é botar lá o livro do Imperador Amarelo que você vai achar. É um livro que a gente recomenda para todo iniciante em medicina tradicional chinesa, para que ele leia, para ele entrar no clima da medicina chinesa, né? E desenvolvendo ali um novo olhar para o paciente. Bom, vamos começar com os princípios fundamentais, né, de medicina tradicional chinesa, né? Vamos lá para os primórdios lá do Imperador Amarelo. Os chineses começaram a observar. Veja aqui esse reloginho aqui, tá? Tá lá meia-noite, 1 hora da manhã, é um relógio, tá? É o nosso relógio. Agora nós estamos aqui no horário de 9h30 da manhã, tá? Então nós estamos saindo do horário do estômago e entrando no horário do baço, que é entre 9 e 11 da manhã. Olha o grau de observação que os chineses foram capazes de chegar, né? Observar que ao longo do dia, de 2 em 2 horas, o qi e o sangue estão mais acumulados em determinados órgãos. Tá? E isso é importantíssimo saber. Por quê? Porque o paciente ele vai te falar assim, ó, olha, eu acordo 3 da manhã com uma dor de cabeça infernal. Olha aí, 3 da manhã, quem que é? Entre 1 e 3 da manhã é o horário de predominância do fígado. Então, te ajuda no diagnóstico, tá? Então, isso é importantíssimo de conhecer, de saber, para que você faça um diagnóstico preciso, baseado já na anamnese. Existem outras técnicas de diagnóstico, mas essa observação aí é importante. Então, você pergunta para o paciente, quando ele te falar um sintoma, você pergunta, mas que hora que está pior, né? Tem paciente que fala assim, olha, muito comum de ouvir, né? Depois das 4 da tarde, eu tenho um cansaço terrível, uma dor nas pernas, a vontade de deitar, de ir para casa, não consigo fazer mais nada, não consigo mais render. E aí quando você vai olhar quem que é lá, ó, horário de rim e bexiga. Uma outra coisa importante é que os chineses correlacionaram os elementos, né, os principais elementos da natureza, né, fogo, água, madeira, metal e terra, aos órgãos. Então, observem aí nesse reloginho que, por exemplo, aqui, rim e bexiga, aqui entre 15 horas e 19 horas, correspondem ao elemento água. Então, os elementos também se relacionam, né, na natureza e os órgãos passam a se relacionar de acordo com essa relação desses elementos básicos na natureza. Vamos aqui para frente. Isso aqui. Então surgiu então a teoria dos 5 elementos. Essa é a primeira teoria da medicina tradicional chinesa que é baseada na relação entre os 5 elementos básicos que nós temos aqui na Terra, tá? Fogo, terra, metal, água e madeira. Então, a água nutre a madeira, né? Faz as árvores crescerem. A madeira, ela proporciona o fogo, tá? O fogo consome tudo, transforma tudo em pó, transforma em terra. E da terra surge o metal, tá? E do metal, da pedra, sai a água, né? Brota a água. Então, essa é a primeira teoria, né? A teoria de geração, teoria dos 5 elementos com geração. E eles observaram também que há uma relação de dominância entre os órgãos, né? Por exemplo, a madeira domina
Você vendo aqui essa setinha? A terra que domina a água, que domina o fogo, que domina o metal, que domina a madeira. Então, quando você faz a correlação aqui para os órgãos, você vê o fígado, tá? Domina baço estômago, tá? Epa, passei aqui. Baço estômago, tá? Domina o rim e a bexiga e por aí vai, tá? Depois, começamos a observar que o Ti partia das extremidades de pé e mão, tá? E daqui surgem os canais de energia. Os canais de energia, os meridianos, eles nascem na ponta dos dedos do pé e da mão, ok? E eles sobem através da perna e do braço, se conectam com os órgãos correspondentes, então eles penetram tórax e abdômen e proporciona todo um sentido de circulação, tá? Existe todo um sentido de circulação ao longo dos canais, tá? Ao longo dos canais. Aqui é um videozinho, eu acredito que ele não vai rodar, eu vou passar um pouquinho, depois eu posso mandar esse vídeo para vocês aí pelo WhatsApp, para vocês verem. É o sentido da circulação do Ti ao longo dos canais, de acordo com aquele horário, tá? Cada horário, um órgão. Mas vamos adiante. Bom, mais à frente um pouco, a medicina chinesa passou a avançar mais e os chineses passaram a observar que a língua mostrava o estado de desarmonia e também de harmonia dos meridianos, dos órgãos. Surgiu o diagnóstico pela língua, que é um diagnóstico de observação. Então, a língua foi mapeada, tá? A ponta, o coração, mais atrás um pouquinho o pulmão, tá? O centro, baço, estômago, as laterais, fígado e vesícula, a parte de trás dos intestinos, rim e bexiga. A parte de baixo também a gente consegue ver parte do canal do baço. E esse é o diagnóstico pela língua. Esse é um diagnóstico importantíssimo, importantíssimo, e que ele mostra o estado crônico da sua saúde. Então, o exame da língua, ele vai mostrar o que você fez ao longo de anos atrás, tá? Eu gosto de brincar, fala assim, o que você fez no verão passado, tá? E o pulso mostra o mais imediato, o mais recente, de dias atrás, e até do mesmo instante, da mesma hora, tá? Então, é importante demais você dominar esses métodos de diagnóstico. Note que a medicina chinesa, ela foi avançando, ela foi evoluindo, tá? Então, aí alguns exemplos, né, de vários formatos de língua e os padrões de desarmonia. Então, por exemplo, a língua com a ponta vermelha, cheia de pontinho vermelho e com marca de dente na lateral, é a língua clássica da deficiência de Qi. Então você já tem um diagnóstico, né? Se você vai tratar com auriculoterapia, você sabe que você tem que favorecer a formação do Qi, com fito, com o que for, com ventosa, com o que for, você precisa ter esse norte. Tá? A medicina chinesa, ela é extremamente eficiente, impressionante às vezes, surpreende a gente com a velocidade dos resultados, mas ela precisa disso, desse acerto, tá? Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que atirar enxergando o alvo, não atirar a esmo, né? Tem que atirar bem. Então, alguém pode estar pensando assim, ah, mas é porque a pessoa não escova a língua, que fica assim e tal. Não, as pessoas têm línguas e formatos diferentes, né? Então veja aí a diversidade, três pessoas diferentes com línguas completamente diferentes. Hidratação, né, cor, saburra, tudo diferente, largura. Então, e tudo, cada situação dessa tem um diagnóstico, um significado, beleza? E você pode achar assim, ah, mas como é que a língua vai mudar? Então, olha aí, como muda. Tá? A foto da esquerda aqui é uma pessoa, a foto da direita é outra pessoa. Essas fotos eu costumo colocar aqui uma semana depois. Tá? Então veja que a mudança de formato, né? Essa língua da esquerda aqui, veja aqui ó, essa dilatação aqui, como ela corrigiu, a cor mudou, né? A saburra mudou, até uma rachadura aqui, um suco aqui apareceu, né? Aqui
Olha a diferença de cor, tá? A saburra continua grossa, atenuou um pouco, mas a língua parece que se alongou mais, ficou mais cor-de-rosa. Então são muitas modificações que acontecem na língua ao longo do tratamento. E essa modificação aí é que vai lhe nortear que técnica você vai usar, o que é que você vai usar, que ponto você vai usar, né? Que você vai utilizar. E você, através da língua, né? Você vai tratar qualquer coisa. Então, quando o paciente chega e fala assim, olha, eu tenho pancreatite, você não pode pegar, ir para os livros ou para a internet e botar lá, acupuntura para pancreatite. Ah, talvez você até encontre alguns pontos, alguns protocolos, mas não vai funcionar bem. Pode até funcionar bem, mas a probabilidade de não funcionar bem é muito maior. Por quê? Porque você precisa estar atento ao diagnóstico. Cada corpo vai pedir uma coisa. Cada corpo pede para você fazer uma coisa, tá? Aqui, veja aqui essa foto aqui, ao longo de 3 semanas, a modificação na língua dessa paciente. Essa também aqui ao longo de 3 semanas. Essa aqui é um intervalo maior. Olha a diferença dessa língua. Depois eu vou mostrar o que aconteceu com esse paciente, tá? Aqui uma curiosidade, né? O olhar também muda, né? O olhar muda. Aqui um paciente deprimido no primeiro dia de atendimento e uma semana depois. Então, veja a expressão do olho, até o brilho do olho, né? Como modificou, né? Você vê com o olho com mais vida, né? Esse paciente eu usei um fitoterápico, foi Sonsauretang, aqui. É um fitoterápico que nutre o coração. Então, veja, a morada da alma do Shen não é o coração e não se expressa no brilho do olho, né? Na vivacidade do olho. Tá aí, ó. O que os livros dizem. Tá? Então, aqui um paciente com depressão tratado com fitoterapia. Com fitoterapia. Então, não precisa ter medo. Não é para ter medo. Tem que ser bom no diagnóstico, tem que ser bom na sua intervenção, escutar o corpo, né? Não tem doença em medicina chinesa. Não tem doença, tem padrão de desarmonia, tá? Padrão de desarmonia. Aqui essa paciente aqui é um resultado com acupuntura, é uma paciente com dor de coluna, né? Com crise de coluna. Aqui uma outra paciente também, resultado, né? Também com fitoterapia. Ó, olha a diferença. A língua pálida, né? Seca, tinha uma deficiência de sangue muito grande essa paciente, dificuldade de memória, de concentração. Então veja, a pessoa queixa uma coisa assim para você, ó. Imagine você vai no médico, no clínico geral e fala assim: "Ah, doutor, minha memória tá horrível. Eu não tô conseguindo me concentrar, eu não consigo aprender, eu começo a ler um livro e não consigo, eu paro." O que que ele vai fazer por você, né? O que que ele vai fazer por você? Ele vai mandar você fazer o quê? E aqui a gente consegue, né? A gente identifica, ó, é um transtorno do sangue, tá? Uma deficiência do sangue, a gente vai nutrir e você vai melhorar. Então veja como é fantástica a medicina chinesa. Aqui, só um minutinho, gente. Aqui, pessoal, essa paciente aqui é uma paciente que ela é juíza, né? E ela chegou para mim cheia de dor, dor do pé à cabeça. E com essa língua aí, ó. A língua parecia como é aquele cachorrinho que tem uma língua roxa, né? O chinês, show, né? Aí, uma semana depois, olha a diferença. Olha a diferença. Agora foi um tiro danado que eu dei. Foi auriculoterapia, acupuntura e fitoterapia. Essa paciente aqui chegou com um quadro de desorientação idosa, chegou com um quadro de desorientação, não contactava, tá? Um torpor completo, com os filhos levando ela, né? E tinha uma dor no ombro. Bom, enfim, foi feita a acupuntura aqui, tá? Semana seguinte, ela chegou assim, com a língua assim, andando sozinha, conversando, tudo normalmente, impressionante e sem dor no ombro. Aqui uma paciente que teve um AVC, tá? Recentemente, eu peguei aqui essa paciente, comecei a tratar ela com 15 dias. Saiu do hospital, eu comecei a tratar logo. A língua desvia, né? O AVC a gente considera como golpe de vento, né? Na medicina chinesa, a gente precisa expulsar o vento. E tem uns resultados bem legais com essa paciente aqui. Mas antes de mostrar,
Vamos falar um pouquinho de pulso. Bom, esse é o método de diagnóstico mais difícil de ensinar e mais difícil de adquirir prática, né? Tem que ter persistência, né? Alguns alunos arrancam os cabelos, fala que não vai aprender, desiste de pulso. Ah, não vou olhar mais pulso, não vou nem olhar, é muito difícil. Bom, tudo com prática, né? A gente consegue se aprimorar. Tudo praticando e se dedicando, a gente se aprimora. Em breve a gente vai ter novidades aí sobre diagnóstico pelo pulso, tá? A gente está preparando a novidade aí para vocês. Bom, olha aí para sua mão, tá? E estenda a sua mão direita, pega a sua mão esquerda, o segundo, o terceiro e o quarto dedo e apoie no pulso nessa posição aqui, onde está aqui, ó, tá? E você vai ver aqui, ó, que a gente tem, ó, três posições principais aqui, tá? Essa primeira aqui eu nem vou falar, tá? Vamos falar dessas três aqui. São três de um lado, três do outro. Cada posição você vai ver dois órgãos acoplados, tá? Os órgãos que são pares. Então aqui na pontinha, tá? No seu quarto dedo aí que você está pegando, se você apertar suavemente no nível superficial, você vai sentir o pulso do intestino grosso. Se você aprofunda o dedo um pouco, você vai sentir o pulso do pulmão. E aí vem no terceiro dedo, estômago na superfície, na profundidade baço. Tá? No segundo dedo, na superfície, o triplo aquecedor. Na profundidade, o pericárdio ou circulação sexualidade. É o meridiano do envoltório do coração. O pericárdio é o envoltório do coração. Tem um meridiano só para ele. E o triplo aquecedor é um conceito um pouco difícil de explicar para quem está iniciando, e às vezes tem colega até que nem sabe ao certo o que é o triplo aquecedor, mas imagine como o duto por onde os líquidos, a parte líquida do seu corpo circula. Isso é triplo aquecedor, tá? Se você quiser fazer uma analogia com o sistema linfático, também fica mais fácil. Então, pense que seja o sistema linfático. E aqui do lado esquerdo, agora você inverte a mão, tá? Na pontinha, na superfície, você tem o intestino delgado, na profundidade, você tem o coração. Passou aqui para o dedinho do meio, superfície, vesícula biliar, profundidade, fígado, tá? São acoplados, são pares, representam o mesmo elemento lá dos 5 elementos que a gente viu. Cá na pontinha, na profundidade, o rim, na superfície, a bexiga. Beleza? Bom, essa é uma análise que ela é feita sobre vários aspectos, várias variantes. Tem como fazer uma análise mais geral e tem como fazer uma análise mais aprofundada, órgão por órgão, tá? Mas isso é assunto para um final de semana. Vamos adiante. Bom, quais são as nossas armas, né? Nossos métodos de tratamento em medicina chinesa? São diversos, né? A ventosa está muito na moda, né? Muita gente fazendo ventosa. Moxa bustão, auriculoterapia. A auriculoterapia é um microsistema onde você trata o corpo todo através de uma parte pequena do corpo. Mas existem outros microsistemas, craniopuntura, a escalpo-acupuntura, você tem microsistema na mão, tá? No nariz, tem vários microsistemas, tá, gente? Nós temos as substâncias medicinais. O que que a gente chama de substâncias medicinais, né? Porque não é só erva, né? O termo fitoterapia é um termo genérico, mas não é só erva. São substâncias dos três reinos, que eu vou dar exemplo aí. Então você tem substância de planta, você tem raiz, você tem folha, você tem casca de pau, você tem a própria madeira, você tem fruta, você tem caroço, você tem casca da fruta. Tudo que vocês imaginarem, se vocês pegarem um livro de fitoterapia, vocês vão ficar fascinados, né? Como que eles sabem de tanta coisa, né? Como que descobriu tanta coisa. E os exercícios terapêuticos, tá? Os exercícios terapêuticos é o Qigong e as suas variantes, né? A ginástica chinesa e suas variantes. Então, na acupuntura sistêmica, que é a acupuntura que a gente pega os pontos do corpo, a gente usa essas agulhas aí, tá? As agulhas sistêmicas. São agulhas de diversos tamanhos, né? Eu gosto muito da agulha com 4 centímetros de tamanho,
e 25 de diâmetro por conta do tamanho da minha mão. Eu tenho uma mão grande, eu acho que acomoda melhor. Mas a maioria da turma usa a 25 por 30, né? E é isso. Aqui a gente tem aqui uma sangria feita em um ponto aqui da canela para aliviar uma dor no ombro. Eu me lembro exatamente desse paciente, o paciente estava com uma dor no ombro. Aqui foi na unidade de saúde que eu atendo. E o paciente estava com uma dor no ombro, eu fiz essa sangria aí no ponto para aliviar a dor no ombro. Alivia na hora, tá? Aí algumas imagens, tá? As agulhas costumam provocar uma sensação de propagação elétrica, né? Que a gente chama de DTI, uma certa coceira às vezes, uma hiperemia em volta da agulha. Vocês estão vendo aqui uma vermelhidão, tá vendo? Em volta da agulha. Os microsistemas, né? Então, aqui um exemplo do microsistema auricular. Olha, o microsistema auricular é tão simples, que às vezes você até, eu quando eu comecei a estudar auriculoterapia, eu comecei a estudar auriculoterapia antes de me tornar acupunturista, né? De fazer a especialização. Falei, isso não pode funcionar, é tão besta, como é que isso vai funcionar? Pois é, e funciona demais, demais para tudo, para tudo. Eu já tive situações de eu não conseguir resultado com outras técnicas, como a acupuntura sistêmica, como a fitoterapia e a auriculoterapia me salvar. Vou na auriculoterapia, ela responde. Tá? Então, a gente não pode subestimar nenhuma técnica da medicina chinesa. Não pode. Porque todas funcionam. Todas funcionam. Aqui é uma técnica de auriculoterapia com transfixação de pontos, né? Diferente da semente, né? Aqui com semente. Aqui eu estou usando agulha sistêmica com aprofundamento, transfixação de pontos, união de pontos. O resultado é bem mais forte mesmo. Essa técnica é extremamente forte, tá? Isso já me salvou de várias situações da minha esposa estar com cálculo de vesícula e com crise de vesícula grávida e resolver, pacientes com crises de coluna, nevralgia de trigêmeo, né, fogo selvagem, né, herpes zoster, dores muito fortes, isso aí responde extremamente bem. Até paciente terminal de câncer, você bota uma diferença estúpida. Aí sou eu lá no posto trabalhando, tá, fazendo auriculoterapia lá nos pacientes. Aqui é uma paciente com chikungunya, chegou toda tortinha e saiu sorridente. Uma época que a chikungunya atacou aqui na Bahia, que foi uma miséria. Bom, aqui, o que é isso aqui? Eletroacupuntura, tá? Paciente com pós-operatório de punho. Tirou aqui um cisto no punho. Pós-operatório, você pode atuar. Aqui um outro pós-operatório, ó, de joelho. Tá? Então, assim, não tem limite para a medicina chinesa. Não tem limite, tá, gente? Aqui a moxa bustão, tá? Aqui a moxa bustão sendo aplicada nas costas aqui do paciente. Tá? Aqui a moxa bustão sem fumaça, né? Essa produz fumaça, essa não produz fumaça. Aqui eu boto algodão no álcool para poder facilitar acender. Essa moxa aqui é um pouco ruim de acender. Aqui fazendo a moxa numa paciente com osteoartrose de joelho, tá? É óbvio que as pessoas vão associar muito a acupuntura e as demais práticas de medicina chinesa à dor, né? A dor, a ansiedade. É normal de você ouvir isso no dia a dia, mas põe na sua cabeça que você pode tratar qualquer coisa. Qualquer coisa, minha gente, você pode tratar, tá bem? Aí as ventosas, né? Ficaram famosas depois da Olimpíada, né? Depois dos nadadores entrarem com as marcas de ventosa. E as ventosas têm níveis, né? Em cada nível que você aplica, você vai estimular um órgão específico ou mais, né? Então, à medida que vai descendo, você consegue estimular órgãos diferentes, tá bem? Bom, gente, aqui é o laser. Nós temos um professor que é expert em laser, né? Professor Danilo, ele tá aí. E é um homem que conhece o laser. Eu confesso para vocês que eu já tive alguma resistência ao laser. Eu olhava assim e falava, rapaz, isso não pode funcionar, mas e como funciona? E como funciona?
A gente pode depois marcar uma aula aí com o professor para ele falar de laser, tá? Funciona extremamente bem o laser. Aqui é uma paciente que teve um AVC, aquela paciente que eu mostrei lá atrás, que eu falei que o AVC estava recente e tal. Eu fiz crâniopuntura nela. Então, essa paciente, eu fui na casa dela, ela tinha uma hemiplegia. Olha aqui, ela tinha uma hemiplegia flácida. Tá vendo aqui? Ó, toda molinha, sem controle de tronco, apoiando o outro braço, completamente flácida. E na semana seguinte, quando eu cheguei, ela tava espástica. Aí, como é que pode? Em uma semana. Quem é fisioterapeuta sabe que isso leva meses para acontecer. E isso depende da cicatrização lá do tecido cerebral que foi injuriado, né? Demora. Então você vê que a acupuntura proporcionou uma rápida recuperação, né? E em 2 ou 3 semanas eu já estava colocando ela de pé, ó, já fazendo marcha com uma muleta. Essa paciente ficou bem direitinha, viu? Úlcera diabética, dá para tratar com acupuntura? Dá para tratar com fitoterapia? Essa úlcera foi tratada com fitoterapia, tá? Essa paciente me prometeu um almoço na churrascaria mais cara aqui de Salvador se eu fechasse essa úlcera. Só que ela nunca me pagou. A gente fechou a úlcera. Até hoje eu tô esperando, hein? Fechamos a úlcera, tá? Fechamos completamente a úlcera. Ela não tem mais. Zerou. Total. O que que eu usei aqui? Bom, aqui eu usei fitoterapia. Oral e local, tá? O que é que foi feito aqui? Todo esse tecido aqui, ele precisava ser removido. É um tecido desvitalizado. Então a gente foi removendo. Tá vendo aqui, ó? Ó. Então aqui eu usei uma erva chamada Ruxian, que ela é abrasiva, né? Ela debrida. Então veja o Ruxian trabalhando aqui, ó. Ele arranca o tecido morto, tem que arrancar todo esse tecido morto, senão não fecha. Ó, tá vendo? E aí foi indo e a carne vem vindo de dentro para fora. Então era Ruxian nas bordas, né? E ervas na parte interna aqui para favorecer a circulação, melhorar a circulação de sangue. E no final, né? Ervas para cicatrizar. A gente precisou fazer um calçado especial para essa paciente, né? Porque ela tem uma pisada, tá vendo? Que favorece a formação de úlcera, né? Aqui é umas úlceras que tem lá na unidade que eu trabalho, bem brabas mesmo, né? Que é resultado de aplicação de fitoterapia em creme. Não, é uma opção que não fica tão cara para o paciente, né? O certo é fazer em creme e oral, né? Esse paciente carente, a gente fez um creme bem baratinho aqui. Então, o que que vocês observem aqui? A diferença aqui em torno de 8 dias, né? Dessa ferida aqui. A gente tirou o tecido desvitalizado, né? E deixou a ferida bem vascularizada, bem vermelhinho, com o tecido já de granulação vivo aqui, ó. E a gente conseguiu fechar essa úlcera. Essa é uma úlcera aqui gravíssima, gravíssima. E deu bastante trabalho remover todo esse tecido necrosado aqui, tá? Passou aqui, meu povo, aqui. E essa paciente, a gente perdeu contato, ela se mudou e tal, mas a gente conseguiu melhorar bastante essa úlcera dela aí, em relação ao que tava, tá? Tinha mau cheiro, tinha risco até de perder a perna. Eu tenho outras fotos dela, assim, bem impactantes. Ó, essa é uma grande história. Esse é um paciente que era meu aluno, né? Eu fui dar aula em pós-graduação. Paciente ciclista, se acidentou fazendo trilha, e aí do acidente, ele se machucou bastante, e depois fez uma trombose, ficou internado, e chegou na sala de aula, assim, pra assistir a aula, mancando, abatido. Eu falei, moço, o que foi isso aí? Aí ele me contou, eu falei, você quer que eu passe uma ervinha pra você, pra te ajudar aí? Aí eu falei, ele falou, eu quero, professor, eu quero. Toda ajuda eu quero, eu tô sofrendo com esse negócio. Aí eu passei isso aqui pra ele, tá? Eu passei fitoterapia. Não vá repetir, porque isso foi em cima de um diagnóstico, tá, gente? Em cima de exame de pulso, em cima de exame de língua. Esses nomes bonitinhos aí são os nomes das ervas chinesas, tá? Eu vou dizer o que é que eu fiz aqui, tá? Qual foi o comando que eu dei ao corpo? Bom, a combinação dessa erva aqui, Sichao, com Chuan Xiong, ela limpa os vasos e move o sangue, tá? Ela desobstrui os vasos sanguíneos
e faz o sangue movimentar. Então, onde tem estase de sangue, sangue parado, sangue estagnado, que é o caso da trombose, né? Ele vai movimentar forçadamente. O Richou é uma erva que nutre o sangue. Então, olha o raciocínio. Beleza? Essas ervas são quentes, são ácidas. Elas vão queimar o aparelho digestivo, estômago. É quente, tá? O que move sangue é quente. Essa erva aqui, Shudi, é para controlar a ação ostensiva dessas aqui. Beleza? E Niuchi é a erva que vai conduzir tudo isso aqui pro pé. Então aqui eu fiz uma fórmula direcionada para o pé. Então eu botei Niuchi, ela vai pro pé. Se eu botasse Du, ela ia para a coluna. Se eu botasse Qianruo, ela ia para o pescoço. Se eu botasse Sanzi, o ramo da mora, ela ia para a mão. Da mão até o ombro. É assim, entendeu? É assim a fitoterapia. Eu escolho para onde eu quero que vá. E que dia foi isso aqui? Dia 25. Que data é essa que eu não estou vendo por causa da apresentação. 8 dias depois. Aí, olha que impressionante. Olha, fala se não é impressionante. 8 dias depois, ó. Incrível, incrível. E aí, você tentaria tratar disso com medicina chinesa? Você teria coragem, né, de topar um desafio desse? Então é isso. Outra coisa surpreendente aqui, ó. Paciente num asilo de idosos. Aí o pai de uma amiga minha pediu para eu ver, Wagner, vem papai, ele tá no asilo, tá, vai lá ver papai, vou lá. Papai não dobra os joelhos há mais de 8 anos, tem artrose. Fui lá, no dia 25/5, beleza? E com acupuntura ele passou a dobrar o joelho. Eu tirei essa foto do joelho dobrado para mostrar para ela. Falei, ó, tá dobrando o joelho. Comecei a botar a agulha nos joelhos e tal, movimentar, lá vai. Começou a dobrar o joelho. Essa insuficiência vascular aqui, essa mancha na pele, a pele parecia um, um couro, né? Ela começou a descascar, ó, ela começou a descascar. E foi descascando, descascando, rapaz, foi soltando tudo e foi ficando aquela pele rosadinha embaixo. Esse paciente dizia assim, eu tô trocando de couro igual a cobra. Ele brincava comigo. Tô trocando de couro. Outra coisa surpreendente aqui, esse paciente aqui, e não sei se vai dar para vocês lerem, tá? Esse paciente, ele tinha essas lesões aqui, esses xantomas gástricos, essa lesão amarela aqui no estômago, isso é um xantoma gástrico. Gastrite, tá vendo aqui o vermelhinho aqui, a ferida aqui da gastrite, ó, várias erosões, tá? O xantoma é uma lesão pré-câncer. Então, a endoscopia no mesmo lugar, né? Com esse intervalo de tempo aí, né? Em torno de 3 meses, né? Tratei esse paciente com acupuntura e com fitoterapia. O paciente tinha um mau hálito horrível. A respiração desse paciente tinha mau cheiro. As pessoas sentiam no meio ambiente o cheiro da respiração dele. Então, essa língua corresponde a essa imagem do estômago. E essa língua corresponde a essa imagem do estômago, tá? Ficou aqui a gastrite, tá? Ficou aqui a gastrite e uma duodenite, mas sumiram os xantomas e as úlceras fecharam. Ficou tudo rosinha, tá? Esse paciente eu atendo até hoje. Tá? Até hoje é meu paciente. E ele não se queixa mais de estômago. Não se queixa mais. Cuida de outras coisas, né? Se queixa de próstata, de outras coisas, de joelho, dores articulares, mas não fala mais nada de estômago. Aí um zoom ali pra vocês verem, né? O antes e o depois. Olha aí. Como não acreditar, né? Como não acreditar com uma imagem dessa aí? Então visualize lá o estômago antes e o estômago depois, ó. Como corresponde, né? Como a língua é fiel, como ela vai te mostrar a verdade. Aqui um outro paciente que tinha obstrução nas carótidas, tá? Esse paciente, eu conheci ele numa casa de praia, num Réveillon, na casa de uns amigos meus. E aí um falou assim, ó, aquele negócio que você tem no pescoço,
aquele negócio que você tem que entope seu pescoço aí, esse cara aí tira. Aí me apresentaram ele falou, como é que você tira? Eu falei, rapaz, é com fitoterapia, né? Vamos tentar. Aí, a gente lá fazendo farra, eu examinei ele e falei, eu vou te passar um negócio. Esse paciente é de Brasília, ele não mora aqui na Bahia. E a gente fez o exame depois, um tempo depois que ele usou a fitoterapia, e estava tudo limpinho, limpinho, limpinho. Então veja aqui, ó, presença de placa aterosclerótica em bifurcação carotídea esquerda, sem repercussão hemodinâmica, mas tinha lá a placa e ele ficava preocupado com isso. Paciente jovem de 30 e poucos anos, 36 anos, 37 anos aqui, ó, 37 anos, tá? E logo depois, ó, 22/4, 3/7. Logo depois, zerado. Zerado, zerado, tá? Fitoterapia. Bom, gente, já dei um monte de exemplo de um monte de coisa, né? Agora eu vou exemplificar para vocês aqui rapidamente, vocês já devem estar cansados, algumas substâncias, né, da fitoterapia, né, que nós utilizamos, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, vou passar aqui um pouco mais rapidamente para a gente abrir para as perguntas. Bom, as ervas, né, as substâncias medicinais, né, quando eu falar erva, lembre que é um termo geral, né? É animal, vegetal e mineral. Elas têm sabores, elas têm energia, elas têm caráter, elas provocam um tipo de movimento no corpo e toda a prescrição é feita em cima disso. Primeiro um diagnóstico e depois o movimento que você vai fazer, o sabor da erva, a temperatura da erva, tá? É isso que faz o efeito. As ervas podem ser quentes, né? Podem ser mornas, podem ser frescas, podem ser frias, podem ser muito frias. Então, qual é a regra? Quem está frio, nós esquentamos. Quem está quente, nós resfriamos. Beleza? Você tem que manter o cara na temperatura ótima de trabalho. A questão é o diagnóstico. E os sabores provocam movimentos. Então você tem aí, ó, picante, doce, ácido, amargo, salgado. Picante, dispersa e move. Quando você come uma pimenta, você não sua? Então, está dispersando e movendo. Doce, tonifica, harmoniza. Aquela vontadezinha de comer um doce depois do almoço é o seu baço pedindo uma tonificação. Você comeu muito, você fala, que vontade de comer um doce. É pedindo uma tonificação. E se você comer pouco, realmente vai tonificar, tá? Se você comer muito, vai terminar de acabar com tudo. O ácido adstringe, retém, segura, tá? Você quer recuperar alguém que está fraco, que estava no hospital, né? Esse efeito adstringente é interessante, tá? Para a pessoa ficar mais forte. O amargo drena, tá? Elimina, purga, seca, tá? O salgado empurra para baixo, drena para baixo. Amolece o que está duro, né? Amolece nódulos, tumores. Não é comer sal, viu, minha gente? É a erva salgada, a substância salgada. Beleza? E os movimentos, né, que as ervas proporcionam, né, de ascensão, né, descensão, afundamento, move para baixo, move para cima, empurra para dentro, empurra para fora, promove diurese, promove vômito, tá? E é isso, vamos lá. Ascensão, flutuamento, tá? Bom, quando a gente passa uma fórmula de ervas, as ervas elas têm papéis como os atores de um filme. Então tem a erva principal, que faz o papel principal, que é a erva imperador, tem a erva ministro, que ajuda a erva imperador, aí tem a erva assessora, e tem as ervas que conduzem, como eu dei o exemplo ali, da erva que eu usei para conduzir a fórmula para o pé do rapaz, né? Para a canela do rapaz, para resolver a trombose. Então, não é só tomar chá, meu povo. Não é só pegar uma folha ali de capim santa, de cidreira, fazer o chá e tomar. Não é. Tem técnica, tá? E aqui as formas de administrar, tá? A gente administra por chá, né? Ou sopa, em pó, em glóbulo. A gente transforma em creme. A gente faz tintura em solução alcoólica. Mistura os chás, você faz um chá, guarda, faz o outro, guarda, depois mistura os dois e toma. Tem várias formas. Comprimidos.
A forma que eu mais utilizo é em comprimidos, o que é mais prático para o paciente, né? Bem mais prático. Vou tomar uma aguinha aqui, só um minuto. Essa é uma fórmula. Xuan Xiong Chatiao San. Essa fórmula é extremamente quente. Arthurzinho deu risada aqui, né, Arthurzinho? Eu falei Xuan Xiong Chatiao San, ele deu risada. Meu pai é doido. Bom, essa foto aí foi o que bebi. Essa fórmula aí. Eu tava com um torcicolo forte me deu na rua. Aí eu fui na farmácia de manipulação que eu utilizo aqui, Salvador, a Plantário. Cheguei lá, falei com as meninas. Tem Xuan Xiong Chat Alsan pronto aí? Lá tem. Falei, traz aí uns 4 comprimidos. Peguei a xícara, botei, esquentei a água, abri os comprimidos, bebi o pescoço duro. Isso faz suar, meu povo. Faz suar. Isso é tão quente quando você vai fazer cocô depois, ou xixi. Parece que tá saindo larva vulcânica. De tão quente que essa fórmula é. E ela conduz para a cabeça e pescoço. Entendeu? Ela empurra o sangue para a cabeça e para o pescoço e faz você suar, faz você transpirar. Essas ervinhas aqui, ó. Aqui é hortelã, ó. Hortelã, a menta que vocês conhecem, tá? Ó o chão aqui que eu falei, que move forte pra caramba, tá? E essa ervinha aqui, fanfém, faz você suar pra cacete, tá? Então, ela empurra pra cima e faz você suar. Aí o torcicolo some. Eu saí de lá, fica no bairro da Pituba, eu fui pra o Corredor da Vitória, que é uns 10 quilômetros. Tava engarrafado um pouco, eu levei uns 20 minutos. Quando eu cheguei lá, eu fui dar ré no carro para estacionar, o pescoço já tava virando. Essa é uma fórmula bem famosa, né? É a fórmula mais segura da medicina chinesa, né? Da fitoterapia chinesa. Essa fórmula aqui você pode agora entrar no Google aí, comprar e começar a usar, sem problema, tá? Essa fórmula foi feita pelo Imperador Amarelo. Então, quantos anos tem? Então, é um equilíbrio perfeito dessas ervas. Essa é uma fórmula para nutrir o yin e manter a saúde, tá? Então, você pode passar essa fórmula para qualquer pessoa, sem problema, ela não tem problema. Vou entrar aqui rapidinho aqui nas substâncias, tá? Sem alongar muito, que já tem bastante tempo, mas só dando exemplos, né? Aqui é o gengibre, ó. O gengibre é utilizado na medicina chinesa muito, né? Muito, 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 tá? Como antináusea, melhora a refluxo, melhora, interrompe diarreia, trata dor articular também, faz transpirar um pouco, tá? Trata essas dores musculares, torcicolo. Aqui é gesso mineral, tá? O gesso, você olha para sua parede aí que tem gesso, pro seu teto tem gesso, é o gesso mineral, tá? O gesso da sua parede tem algumas outras misturas, mas é o mesmo gesso, tá? É um cicatrizante muito interessante, o Shigal, o gesso, e a gente usa muito para aliviar as síndromes de calor interior, calor muito forte, né? E para cicatrizar úlceras, feridas, né? E os chineses usavam antigamente para tratar, tirar o paciente do quadro de sepse e de febre muito alta. Aí a babosa, tá? Não é a babosa natural, in natura, a babosa, o chinês ele processa a babosa, ela fica parecendo um carvão, carvãozinho, fica assim com esse aspecto aqui, ó. Tá? E isso aqui é um laxante, né? Limpa tudo, limpa intestino, tira calor, mata verme, expulsa verme. Aí a casca da cigarra, que é um santo remédio para os olhos, né? E para coceira de pele, urticária, coceira de pele, para pterígio, né? Qualquer problema de olho, de coceira, e também para convulsões, né? Convulsões e dores de garganta. Movimento involuntário também, tremor, qualquer tipo de tremor. Aí a menta, né? Que tem uma ação interessante de fazer você suar e tem uma ação interessante na cabeça e nos olhos. A menta também age na coceira e nas alergias de pele. Aí a folha de amora, todo mundo conhece, tá na moda, né? Para TPM, para calor de menopausa e tal. A amora também tem uma ação interessante nos olhos e na pele, para coceira também. Aí a semente do cânhamo, que é um tipo de cannabis, né? De maconha, que tem uma ação interessante para tonificar o sangue, para cicatrizar feridas, né? E melhora cabelo branco. Interessante, ó, melhora a qualidade dos cabelos e trata os cabelos brancos.
Aí o gergelim preto, né, o Reizimar, que junto com a semente de cânhamo é a combinação que é indicada para tratar cabelo branco e queda de cabelo. Mas a semente de cânhamo é muito cara. Você pode pesquisar no Google aí, semente de cânhamo, você vai ver, é um pouco salgadinho. O gergelim é caro também um pouco, mas é mais acessível. Aqui a gente compra em torno de R$ 40 o quilo. Então você vai comendo aí ao longo do dia. Ah, de manhã toma uma colher de sopa, né? De noite toma outra colher de sopa. Solta o intestino com uma beleza, tonifica o sangue, tá? Melhora a concentração, memória, visão. E você vai ver o seu cabelo, o grisalho, começar a ficar preto. Se você usar isso aí a partir de uns 2 a 3 meses, você começa a observar isso, tá? Xigó é a casca da melancia, né? A casca e a parte branca. Isso gera fluido no corpo, né? Trata calor de verão, a insolação, os quadros de desidratação. Né? Isso é muito interessante, essa substância. Ainda ontem eu recomendei para uma paciente o Xiguá. Aí o bambu, a folha de bambu, que é interessantíssimo para tratar a esquizofrenia, por exemplo, né? É a erva, principal erva recomendada para esquizofrenia. É uma erva que tira pânico, né? E que acalma o espírito, acalma a mente. Eu sempre brinco com bambu, né? Se você quiser experimentar, faz lá o chazinho das folhas de bambu. Precisa de 40 minutos de cozimento. E você vai ver, quando você tomar, você vai urinar um monte, porque ela drena o calor através da urina, né? E promove micção. E vai dormir a tarde toda. Vai ficar num banzo terrível, uma paz de espírito enorme. Aí é o fedegoso, uma erva interessantíssima para tratar os transtornos do fígado. E uma erva muito forte para qualquer coisa de olho, tá, gente? Olho, visão borrada, mosca volante, aquelas manchinhas por ver no olho, olho que coça, olho que lacrimeja. Fedegoso é top, é top. E aqui na Bahia, a gente vai no interior, isso aí é mato, tá? Todo canto tem, todo mato tem. Mas é uma erva cara, hein? Aqui algumas curiosidades, ninguém vai fazer isso, tá? Mas tá na literatura, tá aí o print do livro. Fezes de morcego e minchar para catarata, para olho também, e para desmanchar massas, né? Massas abdominais, tá? Para glaucoma, imagine aí, cocô de morcego, o chinês é doido. Aqui o Nil Huan é o cálculo da vesícula, né? Do boi. Então o boi também tem pedra na vesícula. É raríssimo encontrar uma pedra na vesícula do boi. Quando se acha, vale mais do que o boi. Isso vale muito dinheiro, né? Isso aí é vendido lá para a Ásia, né? Para fazer essas medicações aí. É caríssimo uma pedra. É mais dinheiro do que o boi. Se um boi vale 5.000, a pedra vale 8. Tá? Isso tira fogo, tira o cara. Isso aqui tira o cara de sepsis, né? É muito forte, tá? Muito forte. Então a sepsia resfria o sangue, né? Tira o calor do sangue, o fogo do sangue, a bactéria, tá? Desprende fleuma, tá? Trata acidente vascular cerebral, tá? É antibiótico, isso é antibiótico. Cuxem, esse pauzinho aí, isso aqui é uma substância excepcional para coceira, excepcional para coceira. É a melhor substância que eu utilizo para tratar coceira, onde tiver. Tá? Em creme, oral, onde tiver. E para furúnculo também, né? Coloca no cremezinho e põe em cima do furúnculo, ele eclode o furúnculo. Zirroadidinha violeta. Violeta, aquela florzinha que você compra no mercado. É a planta toda. Isso aqui desintoxica aquelas feridas que eu mostrei lá, que eu trato lá na unidade de saúde. Algumas a gente usa a violeta. Peço o paciente comprar a violeta, ele leva a violeta, a gente lava com degermante, lava bem, macera, tritura direitinho e você põe em cima da ferida e fecha. Ele vai desinfectar a ferida, tá? Tratar a infecção é um antibiótico, tá? Pode ser utilizado tanto local como oral e pode ser utilizado também para conjuntivite, mastite, tá? Em cima de furúnculo, de acne. Show de bola, Zerruadidin. O Jin Xian você tem em casa aí, com certeza. O cravo é um tônico do Yang muito forte. É uma erva muito quente, tá? Você vai usar nos quadros de frio. A superdosagem de cravo leva o paciente para o hospital com taquicardia. Vai dar uma taquicardia danada. Então tem que ter cuidado com a dose.
tá? O cravo, ele trata com excelência os corrimentos vaginais causados por frio, tá? Com excelência. Impotência sexual masculina também. E é anti-refluxo. Em vez de usar um omeprazol, né? Dá uma mastigadinha no cravo aí, mastiga um cravo de manhã, um cravo meio-dia, um cravo de noite. Vai tratar o refluxo melhor do que o omeprazol. Aí é a concha da ostra, né? Que você acha aí facinho no Mercado Livre como calço de ostras, tá? Você encontra bem facinho aí. E isso aqui é um espetáculo também, né? Porque controla a ascensão do yang do fígado, os quadros de crise de raiva, né? De fúria, acalma o espírito, né? Regula o ti do fígado e desfaz massas, né? Por exemplo, mioma responde bem a calço de ostra, né? Diminui o tamanho, controla o crescimento de mioma de qualquer tipo de massa. Aí a minhoca, tá? O chinês usa a minhoca, né? A minhoca é para tirar movimento involuntário, extinguir vento, calor, tá? Para dor articular, para paralisias musculares, né? Paralisia do AVC, pra enxaqueca. Aí é lacraia, o Ugon, aquela lacraia que você vê no mato, né? A mesma coisa, né? Uma substância fortíssima para tratar movimento involuntário, as sequelas de AVC, convulsões, tremores, tá? Hemiplegia, hemiparesia, beleza? Inchaço, problemas de pele também. O escorpião é quanta coisa boa. Já pensou uma sopa, um chá de escorpião, lacraia e minhoca, né? Para um paciente que está com AVC, olha que doideira. Vocês não vão conseguir comprar essas substâncias, tá, gente? Essas substâncias são proibidas pela Anvisa e pela maioria das vigilâncias sanitárias dos países ao longo do mundo. Você não consegue comprar essas substâncias. Aí só na China mesmo, tá? Se você for pro mato caçar. Escorpião também é a mesma coisa, né? A dor articular, né? É o que a gente chama de vento, né? Vento, umidade, tremor, convulsão, dor articular, beleza? Aí o caroço de tangerina, que é show de bola para tratar dor abdominal e dor nos testículos, tá? Para inchaço abdominal, para ascite, paciente com ascite, paciente terminal de câncer com ascite. O chá da casca de tangerina diminui a ascite, diminui a dor, tá? Paciente com hidrocélio, água no testículo, com varicocele, né? Melhora bastante o testículo. Aí a casca da tangerina, né? Que é um digestivo forte, regula o ti, é anti-náusea, anti-vômito, anti-refluxo, estimula o apetite. Então, assim, você comer uma feijoada, tá cheião, você pega a casca de tangerina, a amarela, madura, faz o chazinho e toma. Parece que você botou um tatu dentro da barriga. Ele vai mover rápido a digestão, você vai digerir aquilo rápido. E se tomar com fome, vai dar mais fome ainda. A casca da tangerina verde é outra substância. A mesma tangerina. Casca verde é uma coisa, casca amarela é outra coisa. Ela verde, ela vai agir mais no fígado, tá? A nível de fígado e vesícula, nas estagnação de fígado, né? Distensão, quando o fígado ataca muito o baço estômago, né? Dor na lateral da barriga, dor de hipocôndrio, que é típica de fígado. Aí é cocô de esquilo, o linzi, né? Que movimenta o sangue também, alivia a dor bastante, trata as estases de sangue e transtornos ginecológicos, qualquer transtorno ginecológico da mulher, essa também é só para ilustrar, você não vai sair atrás de esquilo para mandar botar cocô em comprimido. Essa é muito interessante, isso aí é o nosso cabelo. Shui Yutan é o nosso cabelo carbonizado aqui, ó. Homo sapiens, ó. Homo sapiens. Então, a crina carbonizada. Isso aqui é cabelo carbonizado. Isso aqui adstringe o sangue. Isso interrompe sangramento. Beleza? Tá sangrando, hemorragia digestiva. Onde tiver alta, baixa, onde tiver, o Shui o Tang vai parar. E se você jogar em cima de um sangramento externo também, ele vai parar, tá? Um lugar que tá sangrando e você joga ele em cima, ele vai estancar. Joia? O gengibre é uma opção. Se não quiser cortar o cabelo e queimar, uma emergência, né? Carbonizar, tem que carbonizar com um maçarico. Você faz a mesma coisa com o gengibre. Carboniza o gengibre até ficar assim, né? Transforma em pó, bota na água e bebe. Moela de galinha, ginejim, para tratar a estagnação alimentar em crianças, né?
É show de bola. E para tratar a ressaca, tomou cachaça, amanheceu de ressaca, o Ginejin trata muito bem a ressaca, tá? Aí, você pode consumir ela fresca, vai ter alguma ação? Vai, mas não é assim que os chineses fazem, tá? Eles botam para secar, eles desidratam, né? Fica aquela coisa dura, esturricada, tá? Mas ela fresca, você vai ter alguma ação também, tá? É uma ação parecida, mas não igual. O famoso ginseng, né? Que todo mundo ouve falar, né? Que tá nos remédios alopáticos aí, né? Com ginseng, com as vitaminas, né? Complexo vitamina de A a Z com ginseng, mas a dose é tão pequenininha que não dá para nada, tá? Então, o ginseng é um tônico muito, muito bom, talvez o melhor, né? De baço, pulmão e coração. Ele vai tonificar os três ao mesmo tempo e isso faz com que o Qi se tonifique, né? O Qi do baço. Então, o ginseng a gente usa para tirar a pessoa de um estado de convalescência. O paciente saiu de uma doença grave, né? Tá hospitalizado, muito fraco. O ginseng tira, né? E o ginseng trata também os prolapsos, né? Prolapso de reto, prolapso de útero, hérnia umbilical, tá? Hérnia abdominal, todo tipo de hérnia, hérnia de disco, qualquer tipo de prolapso ele trata. Chifre de cervo Luron vocês conseguem achar com o nome comercial de Velvet Extract, tá? Isso tonifica tudo, tonifica o rim, tonifica o yang, tonifica o sangue. Isso aqui você constrói osso e tendão, tá? Então, eu utilizo isso aqui muito para tratar lesões persistentes dos pacientes quando eu quero fazer é, recuperação, tá? Eu já utilizei bastante eu mesmo para tratar lesões do esporte, né? De corrida, de ciclismo, que eu gosto de fazer. Já tive algumas lesões que eu precisei usar ele, tá? E é bem quente, né? Bem quente. Então, tem a dose recomendada, né? Quando você pesquisar aí Velvet Extract, vai ver lá. Não passe de 15 dias, senão vai esquentar demais o paciente e vai danificar o estômago. Dom Chiassal é um fungo que nasce em cima de, por exemplo, um grilo morto, né? Uma barata morta, em cima de insetos mortos, só tem lá na China. Isso aqui é extremamente forte, também é um tônico muito forte, né? Tonifica o yin e o yang juntos. Então, para tratar impotência masculina, perda de esperma, fraqueza muscular, isso é show de bola. Naturalmente, não precisa dizer para vocês que essas ervas são bem caras, né? São bem caras. E Yanhuo também é um tônico de tudo, né? Do Yang, do Yin, de tudo junto, né? E trata muito bem os problemas sexuais masculinos, né? Perda de esperma, ejaculação precoce, baixo libido. E também as dores crônicas na região lombar que estão ligadas, né, à deficiência do rim e ele vai tratar muito bem, né? Muito bem. E Yanhuo, essa folhinha aí, parece até uma folha de batata. Egial é uma geleia que é feita do couro do jumento, né? Você sabe que o Brasil é um grande exportador de jumento, né? Para fazer essa geleia aí, né? Para tirar o couro para fazer egial. Isso é bem caro, é um tônico do sangue, muito caro. Há um tempo atrás eu até achava no AliExpress, é capaz de achar ainda. Tá? Então, isso tonifica o sangue de uma forma muito ostensiva. A perda de memória, tá? A concentração, tá? Controla sangramento também, né? É anti-hemorrágico, adstringe o sangue também. Isso aqui é uma raizinha chamada Tiamendong, aquela raizinha do alfinete, né? Isso aqui trata muito bem o calor de menopausa, trata infecção respiratória, interrompe tosse, tá? Beleza, meu povo? Então é isso. Deixa eu tirar aqui a tela para a gente bater um papinho, ver quem tem pergunta. Deixa eu ver aqui. Podem ligar os microfones aí. Espera aí, meu povo. Pronto. Cadê vocês? Quero ouvir vocês agora, tá? E aí, minha gente? Falei pra caramba, não foi? Tá todo mundo aí? A Show de metralhadora bola, ligada. Hã? maravilha. A medicina chinesa ela é realmente Cadê o povo? gigantesca e fantástica.
Cadê o povo? Franci, Zu, Leia, Mônica, Maíra. Cadê vocês, meninas? E aí, Zu? Tô Olha, aqui, tô Franci no aí, a trabalho, Franci. mas tô de olho. Tá manipulando Eva aí, né, Franci? É, Tá manipulando Eva que eu tô ligado. verdade. E aí, Franci, tudo bem aí? Tá fazendo frio aí? Aqui não faz frio, não. Aqui em Tapetinga é só calor. É, o frio é em conquista, né? Frio é conquista. Zu disse que tá trabalhando. Zu disse que tá trabalhando. Minha gente, vocês têm alguma pergunta? Eu falei um bocado, viu? 1h30, não foi? Agora que eu tô vendo aqui. Vocês têm alguma pergunta, gente? Não, foi 1h05. É, 1h05, é verdade. Zu, tem alguma pergunta? Manda no chat aí, Zu. Eu tô vendo aqui. Beleza? Valeu, Zu. Valeu, valeu. Valeu. Tamo aqui, viu? Tamo aqui, tamo junto aqui. A gente vai sempre fazer isso aqui, tá? Vocês podem sugerir temas lá. Sugere temas lá no Zap, tá? Pra gente ou diretamente pra gente. Sugere o tema que a gente monta a aula e a gente faz a aula, tá? A gente vai estar sempre fazendo. Já tem ideia da próxima aula aí, meninos? Tem uma para fazer de acupuntura estética, né? E uma de laser também, a gente vai marcar. Sim, 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 sim. A gente combinou de fazer uma coisa de depressão também, não foi? Foi, tem a de depressão e tem a Depressão, de Dr. Adolfo, né? No dia 7 pode fazer uma chamada aí também. é, fazer uma enquetezinha com a galera nos grupos aí pra gente ver qual vai ser a próxima, beleza? Minha gente, no dia 7 agora a gente tem uma palestra com o Dr. Adolfo Duarte. Ele é médico ortomolecular aqui de Salvador. E a palestra é Prescrição Ortomolecular na Estética. Tem muita coisa aí de estética hoje, né? A gente sabe que a estética tá estourada. É creme, é tratamento, é em preenchimento, é um monte de coisa, né? Uma infinidade de recursos e de ativos e possibilidades. Então, o pessoal está começando a se ligar que você consegue melhorar a beleza também com suplementação, tá? Então, essa palestra do Dr. Adolfo, ele tem um curso, né, com a gente de pressão ortomolecular na estética, e a intenção é essa, que você obtenha resultado estético a partir de manipulações, né, de ativos manipuláveis, e tem também algumas coisas de uso tópico, tá? Mas a maioria de uso oral. Então, é um curso diferenciado porque é baseado em conceitos clínicos, né, em interpretação de exames. Então, é um negócio assim surreal. É surreal. É outro universo. Né? Nós somos alunos do Dr. Adolfo na pós-graduação de ortomolecular, eu e Isabela. E quando o professor Danilo aí viu a primeira aula de Adolfo, hein, Danilo? Danilo ficou atordoado. Ficou atordoado com o conteúdo do homem. Eu aloprei, o homem É, é. ele é, Eu sempre ele é brinco demais. com ele. e- Ele é meu médico, tá me acompanhando aí, cuidando da minha saúde. E Adolfo, ele tem, além de ter uma didática maravilhosa, eu brinco com ele que ele não é uma ilha de conhecimento. Agora ele é um arquipélago, porque o homem é realmente fora da curva. Mas além de, quero aproveitar também a deixa, além de no curso de Adolfo, a gente tem o nosso treinamento de diagnóstico pela língua. Então, vocês que têm dificuldade em diagnóstico pela língua, que é o diagnóstico mais importante da medicina chinesa, vocês que vão trabalhar com qualquer recurso da medicina chinesa, devem dominar a arte de diagnosticar pela língua. Verdade, verdade. Tem que saber diagnóstico, não avança. Beleza, meu povo? Léa, um grande abraço, viu, Léa? Ah, pra Léa, me trate, me trate. Vá pro consultório que eu lhe trato, mulher. Minha gente, um abraço, hein? A gente vai deixar a aula disponível, tá? Pra todo mundo. Beleza? Quem quiser assistir de novo, vai estar aí. Um abração, tchau.
Tchau, tchau.